E é uma grande alegria para mim receber o pastor Haroldo Heimer nesta noite aqui na nossa igreja, porque eu considero o pastor Haroldo Heimer, é uma opinião pessoal minha, eu considero o pastor Haroldo Heimer um dos personagens mais importantes da história da igreja evangélica no Brasil, um dos mais importantes. Eu vejo a importância muito grande de homens como Russell Shedd. Russell Shedd estará conosco amanhã aqui, amanhã à noite vai pregar aqui. Vejo a importância muito grande também no meio da juventude, influenciando muitas gerações. Também o pastor Jaime Kemp, sim. O pastor Jaime Kemp influenciou muito várias gerações com seus livros, seus trabalhos, suas pregações. E entre esses homens também está o pastor Haroldo Heimer, que é o fundador da Palavra da Vida no Brasil. É muito difícil você caminhar pelo Brasil sem conhecer alguém, um pastor, um missionário, uma família, alguém que não foi de alguma forma influenciado pelo ministério da Palavra da Vida, que foi fundada pelo pastor Haroldo Heimer. A nossa igreja recebe influências diretas do seminário, da organização Palavra da Vida, através dos seus 3 pastores. Eu me formei na Palavra da Vida, o pastor Marcos Samuel se formou na Palavra da Vida, o pastor Thomas Tronco faz o seu mestrado na Palavra da Vida, o Pedro Freitas, nosso missionário no aeroporto, é formado na Palavra da Vida. Enfim, o pastor Carlos Nagaoka, que é o nosso missionário no Japão, é formado na Palavra da Vida, de modo que a Palavra da Vida tem influenciado pessoas no mundo inteiro, especialmente os irmãos aqui da nossa igreja, que a história da nossa igreja foi grandemente marcada através do ministério da Palavra da Vida, que tem alcançado pessoas, que tem chegado com a mensagem bíblica a muitas pessoas, a muitas famílias, muitos jovens, muita gente. E isso porque um dia um jovem lá nos Estados Unidos decidiu se levantar e vir para o Brasil em condições terríveis, condições difíceis, sem nenhuma facilidade, e dedicar a sua vida toda à evangelização desse país. E esse homem é o pastor Haroldo Heimer. Eu pedi algum tempo atrás para que ele escrevesse uma mensagem na minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que eu uso nas minhas pregações por aí, e eu falei para o pastor Haroldo Heimer, falei: o senhor poderia escrever alguma coisa na minha Bíblia? Ele olhou para mim sem entender muito bem porquê. Tudo bem, eu escrevo. Ficou com a minha Bíblia, escreveu uma mensagem ali para mim, encorajadora, e ele não sabe porquê eu pedi para ele fazer isso. Mas eu pedi para ele fazer isso porque eu quero ter o privilégio de, no futuro, quando estiver conversando com os meus netos, e quem sabe com os meus bisnetos, eu quero dizer: eu conheci esse homem aqui, eu conheci Haroldo Heimer, foi meu amigo, falei com ele, conversei com ele, ele deixou uma dedicatória na minha Bíblia para mim. Então eu quero ter esse privilégio. Ele está bravo comigo, está dizendo que eu estou exagerando, mas eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande por esse homem, que creio que ele é um personagem da nossa história, um personagem vivo da história dos evangélicos no Brasil. Nós vamos ouvir o pastor Haroldo. Pastor, que Deus abençoe, irmão, na transmissão da mensagem do Evangelho. Deus abençoe. Obrigado, Marcos, e boa noite a todos. Eu acho que seu pastor devia ser evangelista. Sabe por quê? Evangelista sempre exagera. Fica aqui falando, eu falei: está falando de quem? Eu não sou nada disso que ele falou, não é certo? Eu sou um caboclo que veio lá dos Estados Unidos, trabalhando no meio dos índios. Encontrei uma linda mineira, e ela bobeou um dia. Falei: você quer casar comigo? E ela, sem pensar, disse sim. E antes que ela mudasse de ideia, nós casamos e estamos há 55 anos juntos. Temos 5 filhos, 3 netos e já 3 bisnetos, acredita? Aquela linda loira lá é bisavó. Tá certo? E ainda gostamos de trabalhar juntos. Mas realmente a pessoa importante eu não sou.
eu me considero privilegiado porque um dia Deus me permitiu participar nessa maravilhosa obra de falar de Jesus Cristo, inclusive lá nas selvas, no meio dos índios, em Mato Grosso, anos atrás, e depois em muitos outros lugares. Mas hoje à noite, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, estou supondo que cada pessoa tem, em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Essa é uma história realmente que Jesus Cristo contou. E eu quero repetir o que ele disse naquele dia. Capítulo 16 de Lucas, começando com o versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. É só isso que sabemos desse homem, que tipo de homem ele era. Alguém bem na vida, não é certo? Como nós dizemos aqui. Não faltou nada para ele. Nada de carne moída, só as melhores cortes, assim. Ele não andava de Fusca, era Mercedes ou BMW, alguma coisa dessa natureza. Somente as coisas melhores. Ele não se preocupava no fim do mês como nós vamos pagar as contas. Assim, acho que nós gastamos um pouco mais do que devemos, usamos o cartão de crédito, agora como que vamos sair dessa? Não foi problema dele. Ele se regalava esplendidamente durante toda a sua vida. Como ele ficou rico, a Bíblia não diz, mas tem uma coisa aqui que indica a possibilidade. A Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ora, púrpura era sempre uma cor da realeza. E eu suponho que era uma pessoa que subiu bem no governo, estava lá em cima, e as coisas não mudam. Quem sobe lá em cima tem jeito de sempre achar alguma coisa para pôr no bolso, não é certo? Nós estamos vendo isso em nossos países também, não é só no Brasil. Até nos Estados Unidos, especialmente nesses últimos anos, pessoas sabem se enriquecer se está lá alto no governo. Mas uma coisa, como eu disse, as coisas desse mundo não faltavam, mas nós vamos ver o que era mais importante faltava na vida dessa pessoa. O vento virou a página aqui sem querer. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. O fato é que tem nome aqui indica para as pessoas mais estudiosas que eu. Falando nisto, Russell Shedd estudou na mesma escola onde eu estudei nos Estados Unidos. Éramos colegas de escola, é meu amigo. Só que ele tirava a nota 10, eu passei de raspão, assim. Eu estava jogando bola mais do que estudando. Mas ele é uma pessoa que realmente entende, e vocês têm o privilégio de ouvi-lo amanhã. Mas ele diz que havia um certo mendigo, e as pessoas dizem que pelo fato que tem um nome aqui, indica que não é uma parábola, é uma história verdadeira, alguma coisa que realmente aconteceu. Esse mendigo, chamado Lázaro, jazia à porta daquele, quer dizer, a porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Quadro muito diferente do que o primeiro, não é certo? Essa pessoa não comia as melhores comidas, eles gostariam de comer as sobras lá da mesa do rico. Falando nisto, às vezes eu gosto de chamar a atenção. Nós já jogamos fora mais comida hoje do que em muitos lugares as pessoas têm o que comer. Eu não sei como é na sua casa. Eu fui criado numa casa, uma família bem pobre, e tinha uma regra: se nada deixa no prato no fim do almoço. Nada.
Já tinha pouco. Não era muito necessário de falar isto, mas simplesmente não era permitido jogar comida fora. Eu aprendi isso também durante a Segunda Guerra. Eu era marinheiro na Segunda Guerra. A ordem muito clara: você pode pôr a comida que quiser, mas vai comer tudo e não joga fora. Às vezes eu vejo, até nossa escola lá, a comida lá é boa, e durante a estância melhor ainda. E as pessoas, serviço lá, self-service, né? Quer dizer, serve-se assim mesmo. E às vezes as pessoas têm muitos olhos grandes, põem comida lá, no fim não dá, joga fora. Dá dó de ver. Esse homem estava lá na porta do rico, esperando isto, que ele jogasse fora alguma coisa. Ele se alimentava onde? Já na lata de lixo do rico. E às vezes nem isso foi lhe dado. Estava passando mal, coberto de chagas, e úlceras abertas, e os cachorros da rua. Ele estava tão mal que não podia nem mais tocar os cachorros. Vinham lamber as úlceras. Mas o que faltou para o rico, esse mendigo tinha. Vamos continuar lendo. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos pelo seio de Abraão. Essa expressão no Velho Testamento quer dizer para o céu. Agora, a Bíblia é muito clara que se nós não tivermos conhecimento do plano de Deus para a nossa salvação, obviamente não podemos crer. Você não pode crer no desconhecido. Então, de alguma forma ou outra, esta pessoa ouviu. Eu posso imaginar, talvez fosse assim. Nós sabemos pela Bíblia que Jesus Cristo andava em todo quanto lugar, falando, dizendo que Ele era Messias, Ele era Salvador, e que era necessário crer nele para ser salvo. E quando ele andava em determinada cidade, sempre juntou-se uma grande multidão, muita gente querendo ouvi-lo. Vamos ver se... Vamos imaginar, Lázaro está lá na porta do rico, está deitado, não pode nem se levantar. Ele vê lá uma multidão correndo para uma encruzilhada. Disse: o que será que aconteceu lá? Nessa altura um outro mendigo passou, ele disse: compadre, o que aconteceu lá? Houve um atropelamento, alguma coisa assim, um acidente? Não, disse: você não lembra? Estão sempre falando na sinagoga que um dia o Messias vem e que ele vai endireitar aquilo que está torto. Aqueles ricos vão apanhar, aqueles estão, nós temos que pagar imposto, eles nem pagam e vivem como nem marajá. Ele vai mudar as coisas, ele está aqui, nossa cidade, e todo mundo quer ouvir. E Lázaro também, só que não podia nem sequer levantar. E a multidão passou, mas ele viu que aquela multidão parou, e alguém lá no meio pediu silêncio. E Lázaro fez o possível para ver se podia ouvir. Ele ouviu umas palavras como estas: em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Por quê? Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas ter vida eterna. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Lázaro está ouvindo, ele está meio distante. Ele dá um grito que ninguém ouve, a não ser o Senhor no céu. Ele disse: é só crer. Eu creio.
Ninguém ouviu, mas lá em cima eles ouviram. Naquele dia, Lázaro nasceu de novo. Não passou muito tempo, ele acabou morrendo. Mas a morte já não era mais desastre para ele, foi promoção. Por que a Bíblia diz, é coisa maravilhosa, a morte de um dos seus filhos? Morte, nós fugimos da morte, não é certo? Ao mesmo tempo, nós sabemos que todo mundo vai morrer, mais cedo ou mais tarde. Mas é maravilhoso morrer em Cristo. Recebi uma carta, aliás foi um telefonema, de uma jovem senhora lá nos Estados Unidos que minha irmã, a minha filha, aliás, levou a Cristo, e ela, por sua vez, os pais e outras pessoas. E a mãe dela estava muito mal nos últimos, e ela disse que ela estava já na cama, não podendo nem sequer levantar. Último dia da vida. Mas ela disse que, a uma certa altura, ela assentou, conseguiu levantar, assentou, disse: estão vindo. É como ela está vendo anjos. Ninguém mais viu, mas ela viu. E ela disse: pode me levar. Estou pronto, pode levar. Encostou a cabeça e morreu. Coisa linda. Sair do mundo dessa maneira, não é certo? Por outro lado, morrer sem Cristo. Caramba, eu já assisti ao lado da cama de uma pessoa que estava indo para a eternidade e que tinha recusado a salvação. É coisa horrível. Nós sabemos que este homem, de alguma forma, talvez não foi como eu disse, mas de alguma forma, ele ouviu a mensagem de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia diz: ele foi levado para a casa do Pai. Mas a Bíblia diz: o rico também morreu. Continua lendo. Morreu também o rico e foi sepultado. Que diferença, né? Acho que o pobre nem tinha um sepultamento. Talvez, eu não estou exagerando. Pessoas daquela época, numa situação, foram levados lá no lixão, jogados fora. Rico não. O rico foi sepultado. Já notou alguma coisa? Quando uma pessoa importante morre, ele se torna santo de um dia para outro. Já notou isso? Já alguma vez você foi no enterro de alguém, ele só falava mal dele? Não. Ele pode ter vivido uma vida horrível, ladrão, desonesto. Mas quando ele morre, esse grande homem, quantas coisas boas que ele fez. E sem dúvida o enterro desse rico foi assim também. Tudo mentira, mas estava lá. Mas a Bíblia diz que ele foi sepultado. E no inferno, ele foi para outro lugar. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Por que esse homem foi para o inferno? Por ser rico? Não acredito. Haverá gente rica no céu. Não muitos, mas haverá. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro cria problemas quanto à nossa crença. Porque o rico começa a ter confiança naquilo que ele tem. Porque ele resolve tudo aqui nessa terra com dinheiro. O filho dele é pego com drogas. Não tem problema, eu vou comprar a sua libertação. Ele passa dinheiro para certas pessoas, o filho sai livre, não é certo? E resolve tudo com dinheiro. Mas lá no céu, dinheiro não vale. É diferente.
Mas eu não creio que foi por causa do dinheiro. Ah, você não disse que era político? Ah, essa raça tudo para o inferno. Não. Haverá políticos no céu. Bem poucos, mas haverá alguns, não é certo? Esse homem foi para o inferno porque fez uma coisa errada. Ele esperou um pouco demais para fazer o que devia fazer. Ele tentou, depois que estava tarde demais, para consertar, mas não tinha mais. Continua lendo. O inferno, estando em tormento, levantou os olhos, viu longe Abraão, Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Oração certa. Tarde demais. Só isto. Se ele tivesse falado isso um pouco antes, a misericórdia de Deus não termina, não é certo? Enquanto estamos vivos. Dura para sempre. Lembra aquele caso do ladrão na cruz? Tinha dois, não é certo? Foram crucificados com Jesus, um ao lado direito ou esquerdo. Um continua em rebelião, assim, não acreditava em Jesus Cristo, nada disto. O outro disse: Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, ele sabia quem era Jesus. Senão ele não teria falado quando entrares no teu reino. Lembra-se de mim, tenha misericórdia. O que é que Jesus disse? Hoje estás comigo no paraíso. O outro está no inferno ainda. E o rico foi para o inferno. Talvez ele até não era pessoa tão ruim, mas ele nunca fez o que devia ter feito: reconhecer o seu estado de pecador. E não existe uma pessoa sequer que está me ouvindo hoje que não é pecador. Nós somos pecadores, nascemos pecadores, continuamos desobedecendo a Deus. E o salário do pecado é a morte no inferno. E se Deus nos tratasse com juízo, com justiça, às vezes diz: eu quero justiça. Não fala isso para Deus, porque se Ele dá justiça, meu amigo, você está no inferno para já. Nós queremos misericórdia, o amor de Deus, que apesar de sermos pecadores, quando nós recebemos o que Ele oferece gratuitamente, Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não somente isto, ele estava apanhando imediatamente. Ele disse: estou atormentado nessas chamas. Por favor, manda Lázaro para molhar o dedo na água para refrescar a língua. Nem pediu um copo de água, só um pouco para refrescar a língua. Nem isto foi lhe dado. Jesus Cristo disse: lembra-te, havia época quando você estava com tudo e você não deu nada para alguém, não é certo? E você também não deu nada de atenção para mim. Agora, esse mendigo está sendo consolado e tu atormentados. E além disso, ele disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Alguma coisa surgiu na Idade Média, eu não sei aonde, chamado segunda oportunidade, não é certo? Que a pessoa morre, tá certo, ele é pecador, então ele vai ter que sofrer um pouco aqui nessa terra, não é certo? Purgatório. Em outras palavras, você não merece ir para o céu direto, mas se você apanhar um pouco aqui, talvez 500 mil anos, 1 milhão de anos, uma coisa assim, daí você pode ser promovido para a presença de Deus. Não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia diz: é um abismo que ninguém ultrapassa entre céu e a terra. Amigo, não conheço vocês.